Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E hoje eu tenho a honra de entrevistar um amigo meu, assim, de longa data, jornalista, colega de profissão e agora também escritor. Lançou o seu primeiro livro na Feira do Livro de Caxias do Sul e é com muita alegria que a gente recebe hoje Marcelo Munhol. Pô, que bacana, hein? Fico muito grato e feliz, assim, honrado com o convite. Bem-vindo, Marcelo. Bom, muito obrigado. Aos Sons do Coração, e é um bate-papo entre amigos, entre colegas de profissão. Claro que a gente aproveitou aí essa questão da Feira do Livro, que aconteceu em Caxias do Sul, para trazer dois escritores, e o Marcelo é um deles, assim, que foi escolhido pela gente, né, para estar aqui também. Muito obrigado, muito honrado mesmo. Vamos começar por onde, Marcelo? Por onde? Vamos falar do seguinte, eu lancei o livro domingo, temperatura 6, 7 graus, a gente está na primavera. Domingo, dia? Foi dia 9. 9 de outubro. 9 de outubro. E aí, friaca. Uma friaca, e eu chegando na feira, as pessoas, é por causa do teu livro, que então tá essa friaca toda, porque o livro Neblina na Tarde Fria. E aí tá todo mundo dizendo, ó, acaba aí o lançamento, deixa voltar a primavera, deixa a coisa voltar ao seu curso normal. Eu disse, cara, como é que eu lanço um livro desses e eu não vou trazer a neblina pra gente fazer uma boa foto, todo mundo encasacado, Neblina na Tarde Fria. Então fechou tudo. Fechou Sobre tudo. O que é o teu livro, Marcelo? Que eu ainda não tive a honra de ler. Tá, mas depois tu vai lê-lo. Aliás, algumas reportagens talvez já tenha lido, porque ele reúne reportagens e crônicas aí dos meus 20 e poucos anos de profissão, desde o Folha do Sul, passando pela minha primeira fase no Pioneiro, depois passando pelo Caxiense, foi uma revista que houve em Caxias, Caxiense. Depois no meu retorno ao Pioneiro. Então são 18 reportagens, algumas delas é uma série, né, que a gente diz no jornalismo, que são vários dias seguidos. E também tem duas crônicas. Uma das crônicas, aliás, é inédita, que dá nome ao livro. E por que Neblina na Tarde Fria? Porque em 2020 houve a pandemia e ficamos sabendo do primeiro caso noticiado de Covid em Caxias. No dia em que ficamos sabendo, eu já estava trabalhando em casa, né, de uma maneira remota, como a maioria de nós jornalistas. E, curiosamente, em março, que quando teve esse caso, em 2020, era uma tarde de neblina, em março, em Caxias. Então aí eu escrevi em cima dessa questão, né, a questão do cinza, né, de uma neblina, né, de uma cerração de algo que a gente não sabia muito bem o que não estava consegue por enxergar, vir, né? Não conseguia enxergar. Então foi uma metáfora que eu encontrei para abordar essa questão, né, que assustava a todos naquele momento, não sabíamos como lidar com aquilo. E é um pouco da minha questão, assim, que eu gosto muito de ouvir a rua, sabe? Falando em sons, eu acho que uma das coisas que me agrada muito, assim, no meu papel como jornalista, além de ser muito observador para as cenas, para aquilo que as pessoas fazem, onde estão, para onde vão, mas é ouvir os sons, assim. Eu gosto de entrar em fila, por exemplo, e ficar ouvindo as conversas. E para escrever essa crônica, eu entrei numa fila de uma farmácia sem querer comprar nada, mas eu fiquei para ouvir as pessoas. Vim aqui à praça, alguns lugares onde ainda haviam algumas pessoas que estavam ainda nos seus afazeres, ainda tentando entender o que estava muito acontecendo. E é uma crônica que nasceu a partir desses múltiplos olhares, dessa interpretação muitas vezes equivocada ou rasteira ou no chutômetro naquele momento, e fui construindo essa crônica, e ela acabou sendo escolhida pelo Dinarte, que é o editor do livro. O livro saiu pela Lido Editora e é ele que fez a compilação de, sei lá, tinham 60, 70 textos numa prévia que eu separei, e ele foi aglutinando e ficou em 20 textos. Que legal, Marcelo. É bacana essa coisa de nós jornalistas, assim, e você tem muito isso de estar no jornalismo, no dia a dia, mas de
também ter essa coisa da literatura, de conseguir misturar um pouco isso, né? Porque a gente veio de uma escola assim, não, jornalismo é jornalismo, é muito lead, né? O que, quem, quando, como, por quê? Mas conseguir ter esse olhar mais poético sobre as coisas também, né? Pois é, já me perguntaram, né, sobre o jornalismo, a literatura, o que vem antes e tal. Eu sempre justifico que eu escolhi jornalismo porque eu sou apaixonado pela literatura e o jornalismo foi uma forma que eu encontrei de justificar ter um trabalho que me permitisse exercitar o meu texto. Porque hoje, como jornalista de veículo impresso, como é o meu caso, a gente escreve muito e reescreve muito e corta muito, edita muito. Então eu tive a grata oportunidade também, desde quando eu entrei, meu primeiro editor foi o Edinarte, na Folha do Sul, e um cara ligado à literatura, um poeta, enfim, que foi me dando os primeiros toques e sinalizando, vai por aqui, vai por ali. E sempre foram autores que eu gostei de ler muito dentro do jornalismo, são aqueles repórteres que se identificam mais até com uma narrativa literária do que propriamente só preocupados com aquela informação, o que, quando, onde, porquê, que é importante, é necessário, sem isso não é jornalismo de fato, né? Mas mais do que aquela padronização, mais do que aquela estilização, é romper um pouco os limites, assim. Então tem gente que lê o livro e diz assim, Marcelo, aquela crônica tal, na verdade ela entrou aqui como uma reportagem, foi publicada como uma reportagem, mas para algumas pessoas tem uma cara de crônica. O que eu escrevo, sei lá, sobre o futebol, por exemplo, que eu trabalhei no Caxiense, em que eu tive que lidar com editoria de esportes. Então aqui em Caxias, o Juventude, Caxias, o Fabiano Provin escrevia sobre o Juventude ou sobre o Caxias. Mas como era uma revista semanal, o enfoque não era o dia a dia do treino. O factual que a gente chama, né? Porque isso caberia no site que nós já tínhamos naquele momento. E o Caxiense foi pioneiro em fazer podcast, videocast, foi pioneiro em várias coisas. E aí o Felipe Boff, que é o editor, e a Paula Sperb, que eram responsáveis pelo jornal e a revista, né, no primeiro momento, disseram, Munhol, a nossa história não é fazer algo tão tradicional assim, a nossa visão é que tenha um jornalismo mais com uma cara de jornalismo literário, que tenha vazão de contar histórias. E aí eu tinha, entre aspas, o pepino na mão de que uma vez por semana eu tinha que entregar uma matéria sobre esportes relacionado com Caxias, mas que não tivesse uma vinculação com essa coisa do treino, do jogo, quem joga, quem não joga. Nossa, que desafio, então, hein? Numa delas era aniversário do Caxias e aí eu resolvi contar a história. E eu disse assim, como é que eu começo a contar uma história que ela já foi contada diversas vezes, grande parte dos torcedores já sabe, alguns vão saber, mas que antes do Caxias tinha o Flamengo, que virou Caxias depois e tal. E eu fiquei pensando e eu disse assim, me veio o título primeiro, e muitas vezes acontece isso, vem o título. O título primeiro? E aí eu sigo abaixo, em 90% das vezes é assim. Que título que era? E aí, te lembra? No início era bola. Porque antes de haver um clube, de haver um grupo de pessoas no início jogar, era bola. No início era bola. E aí eu trato de o que é a bola. Coitada, ela é a última a saber. Porque ela toma porrada de um lado do outro, quando vê todo mundo grita gol e a bola tá lá dentro, ainda tentando entender o que houve. Então eu vou discorrendo sobre isso. Outra característica que tem muito nisso, né, que justifica a questão da literatura, é que mesmo num texto como esse, tem citação de Clarice Lispector, num outro que eu faço uma crônica do jogo de um Caju, porque quando tinha Caju, o Fabiano Provin escrevia uma crônica do jogo na visão do Juventude, eu fazia a visão do jogo pelo Caxias. Você é torcedor do Caxias? Eu sou torcedor do Caxias, joguei no Caxias, quase fui um atleta profissional. Mas depois... Jogou? Joguei, é uma janela que depois a gente volta. Tá bom. Aí, essa questão desse texto, dessa crônica do Caju, era a poesia de um clássico, o título que ficou. E eu faço, de fato, a crônica do jogo no dia seguinte ao jogo, para publicar já ali naquela sexta-feira, tinha que mandar imprimir, o jogo foi na quinta noite, e eu faço toda a relação do jogo com um poema do Oscar Bertoldo, que é um excelente poeta, né, daqui da região, só que em nenhum momento a poesia trata de jogo, de futebol, de disputa, nada disso. Eu fui relacionando o poeta falando sobre a questão dele diante
de uma página em branco para escrever, etc. Eu fui relacionando com os jogadores em campo, que quando inicia é uma página em branco, eles não sabem aonde vai dar aquilo. Enfim, fui relacionando. Aí o Caxiense termina, enfim, e o Felipe Boff, editor do jornal, acabou usando esse texto na tese de mestrado dele, que trata sobre jornalismo literário. Então, tem várias relações feitas aí, por isso que justifica o Felipe escrever a abertura do livro e o prefácio. Agora, a parte de jogador, quer saber? Aí você não vai embora sem me contar isso. Relaciona de novo com a literatura, olha que louco, né? Até os 16 anos, a minha mente era ser jogador. Eu joguei na Enxuta, futebol de salão, eu joguei no Caxias. Eu não sabia disso, Marcelo. Joguei bastante tempo. E até os 16 era isso que eu ia fazer da minha vida. Você jogava bem? Eu, modéstia à parte, joguei bem, sim. Tomava muita porrada, então justifica que eu acho que eu fazia algum estrago no time adversário. E ocorre que eu me machuquei na escola. Fui assim, abusado, daí eu apanhei de graça. Eu driblei um, driblei dois, eu voltei a driblar o mesmo, driblei o outro que eu já tinha driblado, e daí me deram um carrinho e me arrebentaram na escola. Na escola? Aí minha mãe foi me buscar lá, fui ver, tinha fissurado o tornozelo. Aí fiquei uns 2, 3 meses de gancho. Na minha casa sempre tinha muitos livros. Minha mãe é professora de português, meu pai se formou em economia, mas ele também era um ávido leitor. Meu pai assinava todos, assim, 2, 3 revistas semanais, 2, 3 jornais, como tínhamos em Caxias, a Folha de Hoje, Pioneiro, Zero Hora, Final de Semana, aquela coisa toda. E lia muito também. E aí eu comecei a me deparar mais com os livros e eu me atirei em ler poesia durante esse período. E aí o que eu encontrava, sei lá, Carlos Drummond de Andrade, eu lia tudo. Aí ia para outro, lia com 16 tudo. anos? Com 16 anos, 15 para 16 anos. E naquele momento, machucado e tal, eu disse, não vou mais jogar bola, vou ser escritor. E aí comecei a ter essa vazão de procurar coisas e ler, devorar, enfim. E as coisas foram se encaminhando, como, voltando lá bem ao início que eu falei, abre essa janela para que eu pudesse dizer assim, bom, ok, eu quero ser escritor, mas eu preciso, na minha concepção naquele momento, ter vivência, eu preciso ter uma corrida na estrada da vida, mas eu preciso exercitar o meu texto. E aí eu disse assim, bom, a única forma, ou a forma mais próxima de ter uma relação bem direta com o texto, corriqueira, e justificar isso como uma profissão para minha família, é ser jornalista. E aí foi aí que eu entrei no jornalismo. Então o jornalismo sempre é para mim uma possibilidade ou uma via de acabar contando histórias. Então seja por meio do futebol, seja mesmo na editoria de economia, onde eu estava trabalhando até há pouco tempo, em que eu sempre entendo que por trás de uma estatística tem as pessoas, né? Tem pessoas envolvidas num lado do balcão, no outro lado do balcão, quem procura emprego, quem perdeu emprego, quem... Humanizar o número, né? E o exercício que eu acho que é fabuloso, assim, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Que é parar um tempo e ouvir alguém. Então, bacana, antes aqui da gravação, eu vou contar uns bastidores. A Vivi chegou e me disse, não sei muito bem como é que eu vou conduzir. A gente, por vezes, no jornalismo, o melhor a fazer é se despir e simplesmente estar disposto a ouvir. Porque eu posso sair de agora dessa entrevista e daqui a pouco eu vou entrevistar o prefeito. Mas em 30, 40 minutos pode ocorrer alguma situação que eu vou entrevistar um morador em situação de rua. E se eu tenho preconcepções, eu não vou conseguir compreender o prefeito da melhor forma, né? Posso ter uma pauta, mas eu não posso ter aquela pauta engessada sem estar disposto e aberto àquilo que ele tem a oferecer em outros momentos. Ou mesmo com um morador em situação de rua. Se eu já chegar com algumas preconcepções, talvez eu nem entrevistasse ele. Já entendesse que, tá aí porque não quis aproveitar a oportunidade, fizeram isso, fizeram aquilo, ele não compreendeu. Então, acho que o exercício desse humanismo, de contar as histórias por um olhar assim menos engessado, né, menos cristalizado, acho que é isso que eu busco enquanto leitor, ser surpreendido, né, de pegar um livro na mão, pegar uma reportagem, ou perceber, enfim, uma reportagem pela televisão de uma forma que me fisgue. Por que aquilo me fisgou?
né? Por que eu escolhi esse canal em detrimento do outro? Por que eu tomei esse livro e não o outro? Acho que essa surpresa de como eu desejo ser surpreendido como leitor é o que eu desejo fazer nesse exercício de entregar para o leitor um melhor texto que eu puder entregar, mesmo que seja um assunto já tratado diversas vezes, como eu disse antes, né, da história do Caxias, que muita gente já conhecia, já sabia, de cor e salteado. E o jornalismo tem isso, né, Marcelo? Porque a nossa agenda ela não muda muito de um ano para o outro, né? Acabam que... A gente está na 38ª feira. Cobriu várias feiras, não vamos entregar nossas idades, mas a gente já cobriu muita feira do livro, muito festival de cinema de Gramado, quantas vezes, né? E aí é de novo, tá? O mesmo tapete vermelho, são pessoas diferentes ali no entorno, mas são fãs também de artistas daqui e dali. Sim. Então, os ambientes são muito parecidos, assim, eu acho que a gente precisa é destravar o olho, assim, e estar aberto, né? Marcelo, e o cinema na tua vida? Porque tem uma passagem tua, né? Tem uma relação com o cinema bem forte aí. E talvez até no teu jeito de escrever, da criatividade também, isso ajuda a temperar todo esse teu jeito, né? Eu acho que sim. Uma das coisas que eu gosto muito, quando tem vazão para isso, né, num texto jornalístico, é a descrição ou a ambientação ou trabalhar, entre aspas, o personagem de uma maneira talvez mais próxima ao cinema, como tu fala. O cinema entrou assim no finalzinho da minha adolescência também, logo depois dessa imersão na poesia, e assisti muita coisa. Aí no curso de jornalismo a gente fica mais embrenhado com isso. Depois acabei fazendo várias oficinas, vieram as leis de fomento, como o Financiarte na época, né? Tu chegou a fazer alguns projetos? E que nos beneficiaram para que a gente pudesse ter vazão e começar a produzir, né? Então ali mesmo eu consegui fazer o meu primeiro curta-metragem, que é uma certa noite vazia, que eu trouxe o Caio Blatt para filmar em Caxias, e teve uma boa repercussão, correu para muitos festivais, enfim, e nasce justamente o filme a partir de uma crônica que eu escrevi no jornal, que na verdade publicaram como crônica, mas é um conto, é uma história de ficção. E eu acho que 2002 talvez foi quando eu escrevi esse texto, e o cinema foi entrando, assim, fiz documentário também para a RBS TV, numa série que eu fiz para a Festa da Uva, que até a descrição, a série, enfim, pelo texto está dentro desse livro, no Neblina. São 5 personagens durante a Festa da Uva, e eu fui trazendo assim essa dimensão multicultural de Caxias. E aí eu fui desenvolvendo e fui fazendo alguns trabalhos. Depois parei, assim, não me dediquei mais. Tem pessoas que me chamam, me pedem, me cobram e tal. Não ocorreu ainda um projeto para retomar isso ainda, mas é algo que eu gosto muito, assisto muito cinema ainda. Volto muito mais, confesso, aos clássicos, aos filmes que eu gosto muito, dos cineastas que eu gosto muito, e tenho visto menos uma produção mais contemporânea, assim. Mas enfim, tá sempre lá o cinema. Você falou antes que tem vários escritores que são jornalistas e que embrenham também nesse universo da literatura. Quem que te inspira, Marcelo? Quem que tu destaca aí? Então, tem 2 deles que são muito recorrentes. Sempre que eu penso nisso e leio muito sobre eles, leio reportagens que escreveram, que é o Gay Talese e o Tom Wolfe. São 2 norte-americanos que eu gosto muito, gosto da maneira como eles escrevem, gosto das abordagens, gosto daquele humor, né, que o Tom Wolfe tem, de sempre encontrar alguma cena, seja para trazer uma situação mais irônica, engraçada, enfim. Gosto das abordagens do Gay Talese. São 2 autores que são para mim fundamentais, assim, quando eu penso em jornalismo, quando eu penso em literatura, que eu acho que em algum momento, esses dias eu estava falando sobre isso, para o leitor não tem lá muita diferença, sabe? Dizer assim, olha, essa reportagem foi escrita de uma forma como uma crônica, essa crônica tal é um estilo norte-americano que se fazia em tal período e tal. Para o leitor, de fato, não importa tanto nessa classificação ou subclassificação. A pessoa vai se envolver com aquele texto, se ela vai ser fisgada e vai ler até o fim, ou ela vai desistir
na primeira, segunda, terceira frase. Eu brinco que se eu mesmo não conseguir reler o meu texto no dia seguinte, quando publica, que é um desastre, ninguém vai ler, sabe? Se eu não tiver o interesse e se aquilo não me parecer fresco, né, a ponto de me fisgar para aquela leitura, não vai importar muito. No Brasil a gente tem o Rui Castro, acho também um cara que escreve muito, né? Enfim, tem uma carreira brilhante, aí desenvolve um bom trabalho. E, enfim, acho que tem na própria Paulo Mendes Campos, na crônica, né? Eu gosto muito do jeito que ele escreve. Aí com relação à crônica, o Nelson Rodrigues, gosto muito também. Sim, eu acho que literatura, acho que é um pouquinho como, para quem tem um hábito, né, que nem o meu caso, eu gosto muito de ler, estou sempre futricando, lendo um trechinho dali, ou lendo até o fim os livros, ou relendo trechos. É um pouco como o humor do dia, sabe? Eu, sei lá, que música eu ouço hoje, o que eu vou tomar café da manhã com o que hoje, sabe? Um pouquinho como é que está o dia hoje? E aí eu acho que cabe um tipo de livro, cabe um tipo de música, cabe um tipo de roupa, enfim, eu acho que é muito... Ou nas fases que a gente está, né, também de vida, né, Marcelo? Também, tem momentos em que a gente já cansou, aquilo não quero mais, me cansa, me deixa exausto, daí eu vou para outra coisa. Como é que era o Marcelo de criança? A gente falou dele de adolescente, aí dessa tua fase de jogador de futebol para leitor de poesia. E o Marcelo criança? Primeiro que eu tinha cabelo, né? Era loiro, aquele cabelinho assim de... Cortava bota um pinico e corta, né? Dá bem aquele formato do pinico na cabeça. Eu era um menino que não parava quieto, assim, Você é filho único? Não, tenho uma irmã, que é 6 anos mais nova do que eu. E ocorre que eu tinha que estar sempre jogando bola, alguma coisa relacionada a essa atividade física, assim. Tinha muita energia, assim. Eu jogava bola dentro de casa, quebrava lâmpada. Eu fazia balãozinho assim com aquelas bolinhas de tênis dentro de casa para treinar. A mãe devia amar, né? Dizia, não joga em casa. Aí chegava lá em casa do mercado, um lustre quebrado, assim, um abajur quebrado, tinha isso. Quase fiquei cego com 3, 4 aninhos, eu acho que eu tinha. Tava brincando em casa, assim, minha mãe dava aula de manhã e de tarde. Aí eu tava em casa, tinha uma empregada que cuidava de mim num período, depois a minha bisavó ia me cuidar também um outro período. A bisavó. E eu nasci, o primeiro lugar que eu morei foi na frente justamente de onde viria a ser depois a Folha de hoje. Então eu nasci na frente de um jornal. Enfim, aí eu tava brincando em casa com uma bolinha de borracha, e aí eu sei que eu pisei em cima, sei lá como foi, e caí assim de cabeça numa quina de uma mesa. Aí vai pra cá, vai pra lá, hospital, etc e tal, pronto-socorro, minha mãe chega em casa, não tinha, né, eu tenho que explicar para as pessoas, os jovens, não tinha celular, não era tão simples a comunicação como hoje. Enfim, minha mãe chega em casa, eu com um tampão, assim. E aí, o que houve? Até explicar e tal, mas como é que fizeram, como é que não fizeram, eu sei que chamaram, essa que trabalhava na casa da minha mãe, dos meus pais, ela era filha do cara que era, como é que é o nome, segurança ali da Folha de hoje. Na verdade era ainda Triquês, não era Folha de hoje, ele trabalhava lá, e ela chamou ele, daí ele, eu acho que me levou para o pronto-socorro, ou chamou uma ambulância, sei lá, ele que me ajudou, me salvou. E imagina, eu podia ter ficado cego, foi muito próximo do olho, já bem pequeno, então eu já aprontava das minhas. Terror. Mas nunca quebrei nenhum osso, só fissurei aquela vez o tornozelo. Acho que fui um menino tranquilo que pude aproveitar. E nesse período, falamos da minha bisavó, meu primeiro amigo que eu tive, que eu lembro assim de memória, amigo, foi meu bisavô. Porque eu acordava de manhã, minha mãe ia pra aula, a empregada me levava ali, eu ficava com o seu João, que é o meu bisavô, eu ficava pela horta com ele. O bisavô? Bisavô, por parte materna. E aí ficava com ele, ia lá pra horta, ele colhia os temperinhos dele, arrumava e tal, ele vendia os temperinhos que ele tinha na horta, colhia alguma fruta, brincava com ele e tal, e lembro assim muito dessas memórias afetivas assim da infância, tendo ele, já escrevi sobre isso
uma crônica. Porque vô, né, todo mundo convive. Agora, bisavô, ele tinha uma certa idade já? Sim, mas ele não morreu tão velho, não. Acho que ele tinha uns 78 anos, assim, não tinha nem 80, se não me falha a memória. E quando eu tinha ali os 5 para 6 anos foi quando ele faleceu. Foi bem quando estava nascendo a minha irmã. Mas eu tive uma belíssima convivência com ele, assim, lembro muito, assim, desse período, né, de convivência e tal, bem bacana. Que legal, Marcelo. E o Marcelo pai? Ai, meu Deus. Me esforço, sou um cara esforçado. Diariamente a gente aprende, né, com essa questão de ser pai, né, ser mãe, né, essa convivência também com os filhos. Tem 2 deles estão distantes, né, que estão em Portugal. Então, que é o já mais são... velho, tem 22 anos, o outro tem 12 anos agora. Então, é uma convivência também de um exercício diferente para nós todos, né, para eles, para mim, diferentemente das meninas que estão morando aqui comigo. Mas é um exercício ser pai, diariamente, né, porque isso já é batido, não tem manual, não tem instruções suficientes. Tem 3 filhas que moram contigo? 2 filhas. 2? Então, ocorre o seguinte, né, não tem um manual, né, não tem uma explicação para essas coisas. Por mais orientações que os filhos tenham por meio da escola, por meio de uma assistência como psicólogos, orientações todas, por mais que nós como pais tenhamos, né, orientações e conversa com o psicólogo, conversa com esse, com aquele, a gente está sempre num processo de aprendizagem. É o tempo todo, com certeza. Né? Eu ouvi num filme uma frase que me marcou muito, que dizia assim, o filme não era lá essas grandes coisas, Marcelo, mas a frase dizia que ser pai, ser mãe, é como ser um cego guiando o outro. Pois é. Porque a gente não tem muita certeza das coisas, né, de querer, de estar fazendo certo. E tem muita coisa envolvida aí. Né? Tem as implicações das escolhas individuais, né, dos filhos. Ah, mas olha, estuda, amanhã tem a prova, tem isso, tem aquilo. Agora, além disso, além de uma orientação, além de estar próximo, além de acompanhar, né, o currículo, o que é que tem, o que vai cair, como é que é, eu não posso ir lá fazer a prova pelo meu filho, eu não posso assim sacudir para que estude, são as escolhas, né? Aí tem a outra parte também de como é que nós, como pais, a gente lida com as escolhas que eles fazem, né? Então, por mais que às vezes a gente fale assim, não, a gente não pode ter expectativas, né? Não pode jogar a eles, faça isso, faça aquilo, estude isso, estude aquilo. E meus pais não fizeram isso, mas sempre falavam sobre a importância da educação, a importância da leitura, o hábito da leitura, enfim, diversas situações. Que eu acho que a gente eu penso isso como filho, né? A gente vai garimpando algumas coisas, a gente vai tomando para si algumas dessas lições que os pais vão deixando. E muitas dessas lições, elas florescem depois. Né? Eu não tenho mais a oportunidade de ter meu pai comigo, faleceu já em 2008, mas lições que ele foi me dando, aquilo guardei, aquela semente brotou, virou um ramo, aí está florescendo, aí tu começa a enxergar algumas questões, sei lá, em hábitos, em posturas, em atitudes, daquilo que foi semeado. Acho que é um processo, assim, né? Daquilo que eu recebi, daquilo que eu transmito, daquilo o que meus filhos farão com as sementes que eu tenho dado a eles, né? Acho que aí é um pouco da parte de como é que eles vão cuidar dessa semente, vão plantar onde, né? Porque eu acho que o papel dos pais é isso, é entregar sementes para eles plantarem. Gostei dessa metáfora, gostei muito. Marcelo, eu vou falar num termo que me incomoda ele um pouco, mas eu acho que ele é um pouco real. A gente está aí numa meia-idade, né, entre o que a gente já viveu. Eu costumo dizer que eu estou na ladeira abaixo. Não. Já cheguei num pedaço que eu estou descendo. Ladeira acima, né? Ai, meu Deus. O meu lado otimista quer tentar entender isso. O que você pensa dessa fase da vida da gente? Assim, porque é uma fase muito louca, né? Sim. Que a gente, já não é mais adolescente, já não é mais tão jovem, também não é velho, a gente está numa fase de muito trabalho, de muita produção, mas a gente também está olhando para o futuro. O que você pensa disso? Sabe que... Isso te incomoda? Não me incomoda. Eu acho que, de certa forma, me tranquiliza ou me traz mais paz, talvez, não sei. Eu acho que quando a gente é mais jovem, às vezes parece que a gente está mais em movimento, mas às vezes a gente está
num movimento que não é muito ordenado, não tem muito um sentido. Não que eu diga que na juventude a gente não tem sentido, não está ordenado para fazer as coisas, mas dá a impressão que a gente tem que fazer muito e muito rápido e tem que gerar muito movimento para ter algum sentido. Eu acho que quando a gente amadurece um pouco mais, a gente começa a perceber que tem que ter um distanciamento pelas coisas que tu faz, tu tem que estar mais em paz para fazer aquilo que tu gosta, aquilo que tu deseja. Eu acho que tem um processo da maturidade que traz um olhar mais distanciado sobre as coisas, para mim pelo menos, né, com mais paciência, de não imaginar que as coisas têm que ser feitas tão rápido. Cada processo tem seu tempo, cada situação vai ocorrer no melhor momento e da melhor forma possível. As coisas não dependem só de mim, dependem de uma configuração de muitas coisas. Acho que o que ocorre num processo desse, né, de pais e filhos, um pouco são essas conduções, assim, né, da pressa ou do desejo de ver as coisas de uma forma muito imediata que a gente tem quando é mais jovem, e de quando a gente amadurece, de que a gente enxerga e entende que tem um tempo para as coisas de fato amadurecerem. Aí tem a metáfora do vinho, que leva um tempo para ele maturar de fato, né? A gente pode falar, enfim, várias situações. Lembro agora, sei lá, de flores, né? Aí me mudei de casa, aí ganhei uma orquídea, a orquídea passou pelo primeiro processo dela de ficar sem flores nenhuma, de quase secar. Eu disse assim, matei a planta. Mas ela estava no processo dela, agora ela está de novo florindo. Mesmo a gente estando ainda no outono, né, que não passou o outono ainda, não chegamos na primavera, mas aquela flor entende que está na primavera. A gente olha para fora e acha que não é. A gente está na primavera e a flor entendeu e compreendeu isso, ela brotou, ela germinou de novo. Então acho que é um pouco observar essas coisas e entender que a gente não está, talvez muito na adolescência se pensa nisso, né, que a gente vive único no mundo, no planeta, o sol é só meu, né, para as minhas coisas, do que eu quero para mim, do meu jeito e agora. E eu acho que o processo da maturidade dá mais essa dimensão, assim, de o que é para nós, o que é importante para um grupo, o que é importante para um número maior de pessoas, o que é importante no sentido de uma família, o que é importante num processo mesmo profissional. Eu enxergo isso numa redação de jornal hoje. É nítido, assim, alguns processos, algumas situações que tu diz assim, calma, essa pessoa, aquela, vai compreender melhor como algumas coisas ocorrem com esse distanciamento, com menos pé no acelerador e mais para contemplar a vista, sabe? Eu acho que é um pouco assim, falando em outra metáfora, é pegar o carro e ir à praia, e enquanto a gente é um pouco mais jovem, tá lá na direção e quer chegar rápido. E o processo da maturidade é a gente sentar no banco de trás e só contemplar, não está preocupado se acelera mais, acelera menos, se o carro está gastando mais ou menos, se tem neblina lá na frente, se não tem. Eu estou preocupado com o que eu vejo, com a vista, com curtir um pouco mais a vida, sabe? Se permitir curtir. Gostei dessa metáfora. Tá bom, mais do que a ladeira abaixo. Marcelo, tu é um cara que costuma trabalhar com a tua espiritualidade? Como é que é esse lado aí pra ti? Eu já fui mais, assim, sabe? Eu fui mais curioso, assim. Eu, mesmo mais jovem, assim, minha avó me deu uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia toda. Depois eu tive um período em que eu quis praticar yoga, daí praticando yoga eu comecei a ler sobre o hinduísmo, comecei a praticar coisas do hinduísmo, comecei a ler coisas do hinduísmo, aí fui até um ponto. Aí depois conheci a igreja evangélica, daí comecei a ler a Bíblia de novo, comecei a vasculhar coisas, comecei a conhecer mais a história de Israel, fui 2 vezes para Israel, conhecer aquele lugar assim que é fantástico, um lugar único assim. Comecei a estudar um pouquinho do hebraico a partir das escrituras, entender da onde que vinha aquele ensino, por que a Bíblia é escrita daquela forma e tal. Aí parei, deixei de lado também. Agora estou num momento sem nenhuma, não é compreensão dogmática, mas sem um envolvimento maior com relação à espiritualidade.
mas gosto, leio muito, me interesso por leituras relacionadas à espiritualidade de modo geral, sabe? Acho que isso tem uma relação muito forte, principalmente no Brasil, não só numa corrente ou noutra. Eu acho que essa diversidade é importante, é vital, e ela precisa ser respeitada, ela precisa ser tem que ser vista, né, de uma forma diferente. Então, me relaciono bem com qualquer pessoa de qualquer religião, compreensão dogmática, enfim. Acho que alguns movimentos, algumas percepções de algumas pessoas fazem com que haja muros entre as pessoas. E essa é mais uma delas, né? Então, acho que, voltando ao meu trabalho, assim, um pouco, e a visão que eu tenho de mundo, eu entendo que a gente precisa trabalhar para levantar pontes. Não erguer muros, né? Pontes que relacionem pessoas, de diferentes visões de mundo, aproximar as pessoas. Eu acho que o processo também, o trabalho do jornalismo, em sua essência, é isso. É estabelecer pontes entre pensamentos divididos ou desiguais, ou em tese, com visões diferentes. E estabelecer uma arena possível de conversa, de debate, de conhecimento. Acho que a gente está aberto, disposto, né? Então, se vier alguém, uma palestra, sei lá, sobre espiritismo, achar interessante, alguém me convidar, eu vou, quero ouvir, quero compreender, quero conhecer. Eu já entrevistei rabino, já entrevistei bispo, já entrevistei pai de santo, eu já conversei com pessoas de diferentes correntes e linhas, né, de compreensão, seja filosófica, religiosa ou mesmo dogmática, e acho interessante os pontos de vista. E ponto. Agora, cada um faz, acho que, a sua leitura baseada um pouco do que experimenta, do que vivencia. Tive experiências espirituais que para uns é coisa de maluco, para outras é fantástico, para alguns pouco importa. Mas são experiências minhas que eu vivenciei, achei importante, são boas histórias que eu tenho, enfim, vivências importantes e ponto, né? No que tu acredita? Puxa, o que eu acredito? No fundo, eu acredito no ser humano, acredito que toda pessoa, seja ela o famoso, o anônimo, o cadeirante, né, o cara o rabino, o pai de santo, todos eles têm histórias fantásticas, têm uma vida incrível. Acho que vale a pena a gente, por vezes, prestar atenção em quem caminha do nosso lado, por que se aproxima da gente, com qual intenção, mas sobretudo compreender que por trás de alguém, às vezes, que está lá num ambiente que eu vou fazer uma entrevista, alguém que está lá quietinho no seu canto, não quer muito se envolver, talvez aquele tenha a história mais incrível dentre os outros, né? Eu acho que eu acredito justamente nisso, nessa possibilidade que eu tenho, que eu desejo, de ser surpreendido pelas pessoas com quem eu convivo, de enxergar isso, né? Essa veia por onde eu tento caminhar, de encontrar boas histórias, boas narrativas, bons personagens. Onde eu tiver é um elemento de surpresa que pode me trazer uma história fantástica. Que eu acho que, na verdade, é isso que todo escritor, todo jornalista busca, né? Aquela história, assim, que vai saltar os olhos e a gente, muitas vezes, vai ter o privilégio de poder contar aquela história. Que legal, que legal. Marcelo, tua dica de livro? Minha dica de livro, além do meu livro, eu vou além do teu livro, claro. Olha só, o título eu acho que já é muito bom, é emblemático. Vamos comprar um poeta. É bom, né? Pequeno livro do Afonso Cruz, um escritor português. Teve há pouquinho tempo aqui na Serra, lá na Filigrã, que é o festival de literatura que ocorreu lá em Gramado. E esse livro, ele é muito curioso porque é uma família que está em casa, não fala assim se é um período de tempo distópico ou não, que lugar seria futurista ou não. A grande questão e a grande coisa que intriga nesse livro é que uma família senta para discutir, quem sabe a gente compra um poeta.
Mas assim, porque a gente pode ir comprar um artista, daí alguém da família fala, ah, mas aquela outra família comprou um artista plástico, ele faz tanta sujeira em casa, não vamos comprar então um poeta, talvez ele seja... Que ele não suja muito. É, um poeta mais calado, mais quieto, de repente ele vai trazer para nós em alguns momentos do dia alguns versos, alguns poemas que vão nos encantar, mas trabalha um pouco também por detrás dessa questão, essa discussão que a gente tem hoje do materialismo, né? Muitas vezes a gente trata, falamos aqui antes, né? Vamos voltar ao jornalismo, para não dizer de outra profissão, vou dizer daqui eu trabalho. Muitas vezes se enxergam pessoas, a fonte da informação, né, o case de uma história, como alguém que vai me entregar alguma coisa, quase física, eu tiro daquilo para botar no texto. Não, é um ser humano, alguém que tem uma história. Se aquela história que ele me contar for ser agressivo a ele no dia seguinte, quando ele estiver lendo, então eu não conto essa história. Eu escrevi uma história no livro que é sobre suicídio. Uma amiga em comum que temos, ela me revelou sobre isso, sobre a questão que ela já tinha tentado suicídio. Ela nunca tinha falado isso abertamente, muito menos por uma entrevista. Conversamos, tomamos um café e ao final eu disse, tu tá à vontade para que isso venha e seja publicado? Quando ela disse que sim, ok. Aí foi publicado. E não tratar pessoas como coisas, não coisificar pessoas, situações, enfim. E esse livro trabalha muito nessa ótica, assim, porque às vezes a gente está muito mais preocupado com o materialismo, né? E preocupado em o que eu tenho, o que é meu, o que eu posso comprar, o que eu tenho posse ou não. Sendo que eu tenho posse de alguma coisa, até que eu morrer depois, fica para alguém. Então, quem eu sou, né? O que eu vou deixar como um legado? Um pouco esse livro trata dessas questões, assim, primeiro dessa quase insignificância de um poeta, né? Porque eles falam, vamos comprar um poeta. Como quem compra? Compra um pet, né? Compra, sei lá, algo que esteja afim, sabe? Um passarinho, uma tartaruga, e eles vão comprar um poeta. E essa família vai se surpreendendo com a convivência com esse poeta, em como eles começam a ser transformados pela poesia. Bem bonito. Que legal. Vale a pena a leitura. Tem tudo a ver com a tua vida também, né, Talvez. Marcelo? De repente, né, daquele carinha ali que começou a ler, talvez um pouco mais de poesia. Que legal, que bate-papo legal. Quero saber o som do teu coração hoje, que habita hoje, assim. O som do meu coração... Que som seria esse? Sem pensar muito, seria Ramilonga, do Vitor Ramil. Ramilonga. Acho que esse é um bom som para hoje, né? Um dia de neblina, frio, em meio a uma primavera com cara de outono, mas é primavera, tá escrito lá que é primavera agora. É primavera, as orquídeas sabem, né? Sabem. Que delícia falar contigo, Marcelo, que bom, nesse ambiente tão bonito. Olha essa galera. Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Que escola vocês são? Alberto Pasqualini, olha que comportados. Então, pessoal, convite para você aí que mora em Caxias do Sul, mora na região, venha conhecer a Galeria de Arte Gerd Bornheim. É um espaço que pouca gente conhece, né, verdade, Marcelo? Bem pertinho, né? Aqui no centro de Caxias, bem acessível a todos. Essa exposição vai até o final do mês, acho que até o dia 26. Dia 29, a exposição Sem Retrate, da Graça Craide. Olha só, artista plástica, a gente estava olhando tão bonito também, né? Se eu tiver a oportunidade, quando ela estiver desmontando, eu vou implorar que ela me entregue um quadro. Vocês venham visitar um quadro que é do Ferreira Goulart, um grande poeta. Que legal. Marcelo, foi uma honra falar contigo. Muito obrigado. Em nome do programa Sons do Coração, a gente quer te entregar... Olha, muito obrigado. Uma planta para você levar para sua casa também. Ah, é? Para se lembrar sempre do nosso bate-papo com carinho. É perfumado, bem perfumado. Obrigada, Marcelo. Valeu. Foi uma honra falar contigo. Parabéns pela tua história de vida. Gostei muito de saber várias coisas tuas que eu não sabia também. E que bacana esse teu trabalho, esse teu olhar, assim, de poder apurar as coisas e enxergar um pouco além também. Que bonito. Muito obrigado. Que bom que a gente pode te ler todos os dias no Pioneiro também. Privilégio. Obrigado. Obrigada mesmo. Sons do Coração vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.